Olá a todos, meu nome é Diego Rabelo e falaremos um pouco sobre a bipolarização partidária no Brasil. Começaremos agora a discussão com o nosso convidado Joab Joaquim. Boa noite, meu nome é Joab Joaquim. Para começarmos a discussão, eu gostaria de atentar que atualmente o cenário político brasileiro está dividido em esquerda e direita. A esquerda visa o desenvolvimento de uma nação priorizando as causas sociais. Já a direita prioriza o desenvolvimento econômico para desenvolver a nação. Na minha opinião, um país em desenvolvimento como o Brasil, ele deve investir principalmente no desenvolvimento econômico, pois assim o país teria condições suficientes financeiras para realizar as conquistas sociais sem o risco de quebrar a economia. Contudo, é altamente improvável que isso aconteça, pois a maioria da população brasileira é altamente alienada e não consegue ter uma ampla visão política que contemple o desenvolvimento de um país a longo prazo. O povo, principalmente as camadas mais pobres, após se depararem com um governo de cunho esquerdista, acabam por se aproveitar das melhores condições fornecidas pelo governo e não votam em um governo com propostas mais liberais para o desenvolvimento econômico. Esse, na minha opinião, é a causa dos 14 longos anos de governo petista que tivemos no Brasil, visto que trouxe diversos benefícios e avanços sociais, mas afundou o país em um completo caos econômico e manchou a imagem do PT, que é um dos maiores partidos políticos brasileiros. Meu nome é Matheus Gaudêncio e acredito que, como o colega Joab falou, a situação política brasileira está bastante polarizada e chega a um nível que não se torna saudável para nenhum dos dois lados. Direita e esquerda estão sendo fortemente bombardeados por uma onda de estereótipos que, em certos casos, acabam por ter um tom pejorativo, tanto aos que proferem quanto aos que se ferem. Com esse distanciamento dos dois hemisférios políticos, a maioria das pessoas terminam apenas em se posicionar de um só lado e se opor ao outro. Dessa forma, esquece-se de procurar novas informações, dados e acontecimentos que residem no outro lado do muro, deixando de lado a sensatez e discernimento e passando a percorrer os campos da ignorância, fechando as portas para um consenso de bem comum e abrindo as janelas para a intolerância e o egoísmo. Esse cenário torna-se cruelmente maléfico para toda a população, já que as pessoas passam a defender fanaticamente um dos polos enquanto abominam o outro, ao invés de se esforçarem para ter um diálogo coerente visando a união das características mais coesas e benéficas dos dois lados e, consequentemente, o beneficiamento de todo um povo. A partir de que, uma vez unidos, esse mutualismo ajudaria o desenvolvimento nos campos político, social, econômico e administrativo, obtendo-se dessa forma uma gigantesca guinada na melhora de vida de toda a população brasileira. Eu queria falar que a polarização de ideias não é em si uma coisa má. Bom, ela é até natural do ser humano. Na verdade, a polarização de ideias é nada mais nada menos que a diferença de métodos que nós encontramos para resolver um único problema. E ela é tão comum, é tão natural do ser humano que o nosso sistema de governo é baseado na polarização de ideias, a democracia. Sem ela, a democracia não existiria. E podemos perceber que isso não é só no escopo político, como por exemplo entre liberais e conservadores, também está no escopo religioso, com católicos e protestantes, sunitas e xiitas. Ela abrange grande parte do dia a dia na nossa vida, nas nossas vidas. É fácil resolvê-la? Na verdade, eu não acredito que a polarização seja um problema. E, bom, se fosse fácil, alguém já teria resolvido. Eu acredito que a polarização ela poderia ser amenizada. Em que sentido eu estou falando isso? Eu acredito que existe uma linha onde aqui seria a falta de polarização, uma ditadura, um governo autocrático. Aqui seria a polarização no seu ponto certo, onde haveriam debates saudáveis e construtivos. E aqui seria o extremo da polarização, onde não há concordância entre nenhum grupo, entre um grupo e outro. Aqui seria o conflito, basicamente. E, bom, o que temos que fazer é mantermos sempre num caminho de respeito mútuo às ideias uns dos outros, para que continuemos na discussão saudável e não saiamos disso. Bom, vendo a opinião dos nossos dois colegas, eu acho que a discussão bipolar a respeito de qual lado o governo deve adotar acaba que, em vez de ajudando, atrapalhando o governo e sendo maléfico. Não se deveria mais titular ideias de esquerda ou ideias de direita. Isso acaba que sendo incabível no século XXI, uma vez que, como todas as coisas,
Isso também se modifica, a política também se modifica com o passar do tempo. Bom, o governo brasileiro, para que avançasse, deveria adotar tanto ideias de esquerda quanto ideias de direita. Eu, particularmente, acho que há pontos positivos em ambos os lados. Nem todos pensam assim. Enquanto nosso amigo Matheus Galense falou que todos trocam farpas entre os dois lados e que eles se fecham e se recusam a aceitar qualquer coisa do outro lado, isso termina sendo prejudicial para o governo em si, para a população brasileira. Enquanto que a população brasileira deveria avançar como um todo, deveria misturar suas ideias para ver o que é melhor para a sociedade, em vez de se fechar e pensar apenas em pequenos grupos, como os de direita ou como os de esquerda.